a gente vai começar do básico, né, do todo conhecimento em geral, tanto na a parte teórica sobre a MMC, tá certo? E assim, ir para a ferramenta. O conceito do MMC é uma programação, então a gente tem que entender o conceito, tá? As suas partições, a gente vai ter que entender, né, essa questão, os tipos de bloco, que é a bloco, página em geral, né, células, né, vai estar falando sobre essa questão, para entender sobre alguns defeitos de reparo da própria MC, tá? Então, começar lá do básico, tá? Em si, a aula pode durar uma semana ou provavelmente durar uma semana e meia, tá certo? Isso depende muito do desenvolvimento das aulas, tá certo? Vou abrir aqui Certo. o painel, né, para a gente falar um pouco sobre o que é MC. Certo. Vai falar um pouco sobre o que é MC, tá certo? Depois a gente vai seguindo sobre partições, ferramentas no mercado, tá? Em si, elas trabalham com o mesmo sistema, tá certo? As blocos de reparo de MC em si, tanto MC como FES, elas vão reparar os defeitos físico, torna-se físico, né? Conforme o boot não inicia, tá certo? Ou seja, se o boot não inicia, o que vai acontecer? É, ela vai se tornar, o processador não inicia, e se o processador não processa a memória não processa o processador e a RAM também não funciona, tá certo? Ou seja, a memória ela é ligada tanto no processador, tanto na memória. Até que se nós fazer o ponto, né, eu chamo test point entre o CLK e o GND, você consegue identificar se o processador está funcionando ou não, tá certo? Então a gente vai estar falando uma questão sobre isso, entra nessa parte. MMC, né? Vamos estar falando um pouco sobre isso, tá certo? O que é uma MMC, né? É um cartão multimídia embutido, né? MMC é um pequeno dispositivo de armazenamento feito de memória, tá certo? Flash NAND, tá? É, especificamente é até diferente da questão de provavelmente alguns alunos perguntam sobre reprogramação de iPhone, se é a mesma coisa que a de MMC, não é, tá? O que acontece? É, Android, o sistema de Android atualmente é diferente, tá? O que eu quero dizer com isso? Que se você perder os dados daquela placa, ela é exclusiva para aquela placa, tá? Isso daí nós vamos fazer, eu vou falar mais sobre essa questão nas aulas de partição, tá certo? Então, ou seja, MMC, a pré-configuração é totalmente diferente de iPhone, tá? Essa questão. iPhone você consegue recuperar os dados facilmente, né? Mais fácil. A MMC, não. A MMC, se você perdeu aqueles dados da memória, tá? Em si, da MMC, não tem como reparar, tá certo? Aqui a gente está um dispositivo pequeno, né, de flash NAND e um controlador de armazenamento simples, tá? O plano MMC para aplicativos de memória flash embutido foi desenvolvido em 2006 pela JET, né, é a Multimedia Card Associação, né? A solução MMC consiste em pelo menos três componentes: a interface MMC, cartão multimídia, a memória flash e o controlador de memória flash e oferecimento de um pacote BGA padrão da indústria, tá certo? Aqui em uma imagem ilustrativa, tá certo? Aqui nós temos três pontos na MMC. O que eu quero dizer que três pontos na MMC? Na memória específica, para conexão, quando vocês fazem conexão de pinagem, vocês vão ter que puxar o CLK, o CMD e o data zero. Esses são os três que nós vamos falar sobre eles especificamente depois, tá? Mas aí você vai me perguntar assim, mas tem o VCC e o VCCQ. Eles são dispositivos de conexões de estabilização de energia, tá? É para tanto positivo e negativo, tá certo? Então, nessa questão, o que vai fazer o MMC funcionar é a energia, mas o que vai fazer a conexão de transferência de dado vai ser esses três pontos, tá? Quando tanto você fazer conexões de pinagem ou chip off, tá? Removendo a memória e fazendo a conexão.
utilizando algum adaptador. Essa conexão vai ser utilizada esses pinos, tá certo? Essa vai ser a conexão específica para entre o host, para identificar a RAM, processador e o sistema, tá? Aí, ou seja, eu expliquei, se o boot estiver morto, o processador e a RAM não funcionam, tá certo? Então, por isso o telefone não inicia. Se eu arrancar a memória do telefone, ele não vai funcionar, porque não existe dados no processador nem na RAM, ela só processa, entendeu? A RAM e o processador só processa. O que vai funcionar 100% em um telefone atualmente, não falo atualmente porque vai que eles evoluem alguma especificamente, fica igual de iPhone, né? Mas atualmente só se a memória vai ter tanto os dois lados, ela vai ter todos os lados físico da placa, com os códigos, tá? Porque a memória ela tem dois tipos de bloco, tá? O bloco que o usuário vai utilizar, né? Vamos estar passando, né, essa questão. O que é o usuário? O usuário vai ter um acesso, e esse acesso ele é privado. Esse acesso ele tem acesso a instalar aplicativo, fazer ligação e assim por diante. E tem um acesso que vem de fábrica, tá certo? Onde lá vai estar toda a pré-configurações de código, de configuração de rádio, onde vai radiofrequência, configurações de áudio, volume para subir mais, todo o controle da placa em si é feito por código, tá certo? Hexabinário, que é a programação, tá certo? Ou seja, a memória MMC trabalha com hexabinário, então, ou seja, ela vai trabalhar com binário de codificação e essa codificação vai fazer toda a conversão, tá certo? Aí entra a questão de ter essas conexões, essas conexões direto da memória, tá certo? Em si. Até aqui deu para entender sobre essa questão? Sim, Não, certinho. Ou seja, a memória trabalha com código, todo o processo de código em si, tá certo? Ou seja, sem código não tem funcionamento nenhum, tá certo? Essa questão. O UFS, qual a diferença entre o UFS? Eu entro só um pouco sobre o UFS na aula de MMC, para vocês entenderem sobre as questões em si, tá certo? O UFS é um SSD, vamos dizer, e o MMC seria um HD SATA. Só para vocês tirar uma base e entender sobre essa questão. Por quê? A, a MMC ela trabalha com, especificamente, ela só consegue fazer uma coisa, ou ela vai ler ou gravar. O que, que é isso? Ou ela vai abrir um aplicativo, iniciar ele e fazer o procedimento de usuário, ou então ele vai enviar algumas questões em si. Ele não consegue fazer multifunção, tá certo? Agora, o FS não, o FS você pode abrir um aplicativo, deixar ele aberto, utilizando a troca de aba, abrir um jogo, ele não vai perder desempenho, tá certo? Isso é a diferença da memória UFS e a memória MMC, tá certo? A MMC em si não vai sair de linha atualmente, tá? Porque ela é padrão dispositivo mais barato, tá certo? Nessa questão. E agora vamos ver mais defeitos de UFS. Porque as memórias estão um período de vida útil, tá? De erro de bloco. Então, ou seja, 6 anos no máximo. Então, ou seja, agora a gente vai começar a ver memória UFS começar a dar defeitos. Os telefones mais antigos, né? S6 em diante, vai começar a dar problema em si. Tá certo? E as UFS utilizadas só em aparelho mais, como eu falei, mais top de linha, com preço mais alto às vezes o usuário em si não tem condição de estar adquirindo um sistema de um dispositivo, né, telefonia com esse requisito, tá certo? Então, ou seja, MMC é padrão, celularzinho de R$ 600, R$ 500 aí é MMC, tá certo? Aí isso é padrão. Em 2011, né, a gente lançou o padrão Universe Flash Storage, né, UFS, destinado a substituir a MMC. É o cartão de memória Flash SD por um único padrão. Em fevereiro de 2015, a Samsung anunciou sua primeira memória UFS.
embutido para dispositivos portáteis em tamanho de até 128 GB. Em junho de 2006, a Samsung anunciou seu primeiro cartão SD removível baseado em UFS, tá certo? Isso aqui é só para vocês terem uma ideia na questão, que ela trabalha com Hard Dup, né? E aqui Full Dupex, né? Tanto faz, diferença. E qual a diferença entre MMC e UFS? É a conexão de pinagem, tá? Você não consegue utilizar algum adaptador de pinagem para MMC, UFS, tá certo? Ela não tem estabilidade por causa da conexão, tá? Ou seja, maior que a MMC, você não consegue usar para utilizar o UFS, porque a pinagem não tem suporte, tá? Mas aí eu te falo assim, a box tem que ter suporte, igual a UFI. A UFI não tem suporte, ela lançou o software de UFS, mas ela não tem os adaptadores, entendeu? Então, ou seja, não adianta. Então, ou seja, mesmo com software, sem adaptador não funciona. E com adaptador sem o software não funciona, tá? Ou seja, se eu pegar um adaptador UFS e tentar fazer conexão em uma box padrão, né? Vamos pôr uma MT, que tem a opção de SP. Você não vai conseguir fazer nada, tá? Por quê? Porque o software não tem suporte, tá? O que eu quero dizer com isso? Por mais que seja MMC, as boxes têm que ter suporte daquele processador, tá? Senão não funciona. Ela tem que ter a capacidade de fazer a reprogramação, tá certo? Então isso é muito importante ter isso em mente, tá? Adaptador não tem necessidade de ficar. Eu vou falar um pouco sobre a questão de adaptador também, sobre ficar tentando comprar vários adaptadores do mercado, tá? Isso também não é viável porque não tem necessidade, tá? Essa questão é dinheiro jogado fora dependendo do que você vai comprar. Isso daí eu falo porque infelizmente hoje nós vivemos no mercado que as próprias empresas de desenvolvimento, né, elas querem vender. Então elas mudam o nome ou mudam a carcaça e faz a pessoa comprar e é a mesma coisa. Não tem necessidade, tá certo? Essa questão. Então, quando vocês for comprar um adaptador, alguma questão, tenta informar se aquilo vai ser útil, tá? Até ferramenta em si. Eu falo isso porque tem uma box que lançou de MMC e ela saiu de linha. E ela custava R$ 1.500. Ou seja, quem investiu nela não tem mais recurso nenhum nela, tá? Não tem mais recurso. Ou seja, vai ficar com a box parada. Eu falo essa questão em si. Então, por isso tem que sempre ter essa noção de qual ferramenta você vai investir. Para não ficar com o dinheiro parado ou a ferramenta parar o desenvolvimento. Aqui está uma performance entre MMC e UFS, tá certo? Essa questão. Aqui está o FS MMC Performance, tá certo? Isso aqui, ó, 4.4.1 é a versão da memória, tá? Não é a versão do Android, não, tá certo? Isso aqui não vamos comparar isso com versão de Android, tá? Isso é a versão do dispositivo da memória, tá? Em específico em hardware, tá certo? Aqui tá 4.4.1, né? 4.5. A mais atual é a 5.1, tá? Versão 5.1 é que parou, tá certo? Atualmente ela não lançou mais depois disso lançou o sistema de UFS, tá? Que já tá no 3.1, tá certo? Aqui tá, isso varia, tá vendo aqui a interface de megabyte de processamento maior, mais rápida ela é, tá certo? Então, ou seja, isso aqui vai subindo conforme vai atualizando o sistema de versão, tá certo? Isso aí não pode comparar com um SSD e um M.2, né? Aqueles SSD que parecem uma memória RAM. Não sei se vocês, quem mexe com informática aí, ou nem mexe com informática, teve um pouco de tipo, eu vou montar um computador que deixa eu ver aqui qual é mais rápido. Isso aí entra, entendeu? Isso muda a velocidade, tá? Velocidade e temperatura, tá certo? Ou seja, eles vão melhorando o dispositivo, tá certo? Isso faz uma diferença também, tá?
Então, essa questão. Atualmente a MMC parou no 5.1, não muda, não atualizou mais atualmente, tá certo? Eu falo sempre atualmente, tá, gente? Porque às vezes pode lançar alguma versão futura, tá? Nós nunca tem certeza que não vai lançar, mas atualmente, conforme a gente está estudando, essa parou nessa aqui, igual a do UFS está no 3.1, entendeu? Então, ou seja, pode lançar um outro tipo de memória específica? Pode. Isso daí varia muito. Então, assim, esse é um mercado de telefonia, ele é muito atualizado. Então, ou seja, é, infelizmente não tem como ficar parado, tá? Eu não fico parado, eu tenho que sempre estar atualizando, sempre tem que investir é, em conhecimento também, tá? Senão a gente acaba ficando para trás. Então, ou seja, atualmente está esse, mas pode lançar algum outro tipo de memória, algum outro tipo de especificamente de diferente, né? Essa questão a atualização de versão, pode lançar talvez alguma outra versão de MC para dar uma comparação com o FES, isso varia muito, tá certo? Até aqui tá dando para vocês entender sobre a questão. Ninguém quer fazer alguma pergunta? Sim, senhor, tá dando pra entender normal. Sim? Ninguém quer fazer nenhuma pergunta, não? Não, por enquanto não. Aqui é um modelo de tipo um comando, né, de verificação, tipo um aplicativo. Esse aqui é speed, velocidade de leitura e gravação, tá? Aqui tá algum dispositivo só para comparando a taxa de leitura, tá? Esse aqui eu mostro mesmo só para dar uma só para entender a diferença entre os dispositivos, tá certo? De UFS dá totalmente diferença, né? Em si, não tem como você comparar um dispositivo MMC com UFS, isso daí não tem, vai ter uma diferença visível, tá? Isso daí é fato. Isso até na hora de reprogramar também, tá? Quando você vai reprogramar uma memória UFS, uma memória MMC, você vê a diferença também, tá certo? Essa questão de velocidade de gravação e leitura. Aqui né, vai entrar um pouquinho sobre. Vou estar falando já sobre a questão de criptografia, tá? Você já tem uma noção, tá? O que eu quero dizer com isso? Atualmente não, todas as blocos padrão que a gente usa, JTAG, o F Medusa, atualmente que é as mais usadas, né? Nenhuma delas faz extração de dados, tá? A partir do Android 7. Nenhuma. Você não vai conseguir fazer extração de dados nenhuma, tá certo? Só do Android 6 você vai conseguir. Aí como que eu faço para extrair dados então agora? Ó, se você não tiver senha, você faz. Se tiver senha, vai estar criptografado. Não vai tirar. Não tem como remover. O que você pode fazer é que a gente, conforme vocês vão estudar, que vocês vão ter, a mente de vocês vai abrir nessa questão, né? Porque o que eu passo aqui não é tipo uma coisa que você vai seguir como um robô. Não, você vai ter uma noção do que você está fazendo, você vai conseguir entender o que você pode fazer, tá? Nessa questão. Então aí vai ter alguns passos que você pode tentar fazer sobre para fazer o processo de extração de dados. Porque o que acontece? Como eu falo dessa partição, a usuária fica a partição do usuário. Lá fica todos os contatos, dados, fotos da pessoa. Se o cliente perdeu se o cliente travou o celular, né, e não formatou, você consegue estar recuperando sem perda de dados, tá? Se o cliente quebrou a placa em si nessa questão, aí entra a questão assim, você pode substituir essa usuária por um outro dispositivo da mesma marca, tá? Você não pode nunca tacar a usuária em um outro dispositivo que não seja o mesmo, tá? Aí você consegue fazer o telefone ele vai iniciar travado na senha, tá? Isso que acontece. A pessoa tem que saber a senha. Então também você fez só um serviço só passou a usuário e não adiantou nada.
Vai ficar na mesma praticamente, tá certo? Vou falar um pouquinho sobre essa questão. Hoje as violações de nossos dados, né, privados estão ocorrendo mais do que nunca, forçando os desenvolvedores de sistema operacional a adotar métodos criptográficos para oferecer suporte à criptografia de armazenamento de dados, como criptografia baseada em arquivos e criptografia de disco completo, tá? O que isso quer dizer? Antigamente, quem já mexeu com software aí, ou então tem uma noção, antigamente acontece, as boxes elas faziam o seguinte, você vai ter quando você faz a leitura, vai ter a área só de, tinha área só de FRP, quando você usava as boxes antigamente, JTAG, tá? JTAG é um termo que atualizou para ISP, tá? É a mesma coisa, tá? Mas você fala, mas JTAG é diferente da MMC? Não, não era. Só que acontece, igual eu falei, como a gente vive num mundo que gosta de capitalizar dinheiro, né, em geral, o que eles fazem? Eles trocaram o nome JTAG, tá, para ISP, tá certo? Abreviação, né? Aí o que acontece? Eles abreviaram esse nome só para vender mais, tá certo? Isso daí é a mesma coisa. Então, o que acontece? Voltando lá, explicando sobre essa questão de extração de dados, né? Existia uma partição só que se removia a senha padrão. Aí você conseguia remover. Por causa do dispositivo começar a desenvolver mais funcionalidade, né? Porque antigamente você não tinha tanta função, né? No telefone. Começou a atualizar o telefone para uso do usuário para banco e em geral. Elas adotaram o que? Uma criptografia separada. Aí, ou seja, o que é isso? O código de segurança da senha, em vez de ele ficar só num arquivo igual o FRP fica, eles quebraram esse arquivo em várias partes do dispositivo, tá certo? De todos os códigos do dispositivo. Aí a box não consegue puxar onde está o código completo para remover a extração de dados, entendeu? Da usuária. A usuária fica travada, entendeu? Ou seja, ela bloqueou todo o processo, tá certo? Ou seja, ela não fica só em um lugar mais, ela fica em vários lugares, o código, né? E esse código a box não consegue achar e isso ela não consegue fazer extração. Ou seja, vai ter na usuária, você clica, mas não faz extração, tá certo? Aí você faça, mas e se eu remover a senha padrão utilizando software, o própria box tem a opção de remover, não dá. Dá erro, tá? Essa é a questão. Ela sempre vai apagar, ou o único jeito é formatando. Essa questão. Atualmente, é essa questão. Não tem como em si. Essas ferramentas têm, não tem como. Existe uma ferramenta, vou abrir ela aqui só para vocês verem. Essa ferramenta aqui faz, tá? Essa ferramenta aqui ela faz a extração de dados via hexabinário, tá? O que é isso? Você vai quebrar a codificação via código mesmo, tá? Ela consegue fazer essa extração de dados, tá certo? Do dispositivo. Ela já é desenvolvida para isso, tá? Para remover essa questão. Só que ela Esse, custa. Sim? esse é bem caro também, né? 30 mil euros. Sim. É a única ferramenta que vai atualmente fazer, tá? 100%, tá? E você vai procurar outros aí no mercado, vai falar que faz, mas aí você vai comprar aí e não vai, tá? Essa aqui atualmente faz. É, tá, ela trabalha já com essa questão para fazer esse tipo de processamento, né, de processo em si. Eu não tenho, né? Não tem como ter, né? Pra falar a verdade, porque é um valor muito alto em si, atualmente. Não tem como se diz, não tem como ter em si.
nessa questão, mas a única ferramenta atualmente não tem como no momento a única que está fazendo essa questão de extração, tá certo? O que acontece? A Easy anunciou, mas até hoje nada. Ela já anunciou há fazer um tempo já que ia tentar fazer esse procedimento de extração, mas também não atualizou, tá? Então, se não tem uma pessoa, vou comprar a Easy e aguardar. Olha, esse trem não tem uma necessidade. Eu tenho a ferramenta aqui porque eu preciso estudar, utilizar ela. Mas atualmente a que mais eu uso no mercado para fazer reparo em si é a Medusa, tá? É a que eu mais utilizo. Isso daí eu falo porque ela tem um suporte para todo dispositivo que nós vai usar, tá certo? Então, ou seja, eu vou sempre utilizar ela, essa questão em si. As soluções de criptografia baseada em software usam o processador principal do sistema para executar tarefas de criptografia e descriptografia. Ou seja, ou seja, totalmente, como eu falei, ela fica, o único jeito de o usuário liberar é formatando o telefone, né, ou o usuário desbloqueando, tá certo? A questão que da criptografia deu para vocês entenderem? Sim, aham. Essa questão. Aí, infelizmente, é aguardar sobre algum. Porque acontece? Não sei se tu vai mexer com essa área de EMC, vai ter muito cliente procurando isso, tá? Eu falo isso porque é o que mais acontece. Sobre recuperar dados em si, essa questão, é o que mais vai ter. Isso daí você pode ter certeza absoluta. Que é o que mais vai ter nessa questão. Suporte faz temperatura, tá? Profissional, isso aqui é só para vocês mostrar. Isso aqui é o UFS, tá? O UFS foi tipo um selo de temperatura. Você pode ver que o memória UFS esquenta bastante, só que ela não perde desempenho, tá? Esse aqui foi um teste de capacidade, né? Que eles testaram as memórias de UFS da JET, né? Oferecer 100% teste de temperatura. Ela não perde desempenho, tá? Isso é um padrão da própria empresa em si que já fez esse teste nessa questão, tá certo? O suporte faz temperatura operacional, né, de menos 40 a mais 105 Celsius. Os testes de confiabilidade foram conduzidos para atender às expectativas, né, da X, né, Q100, né, 2, além dos testes de conformidade da JET, né, aí nessa questão, que é padrão. Isso aqui é capacidade de tamanho, tá? Isso aqui é muito importante quando a gente for trabalhar em fazer algum dump, tá? Existe o tamanho correto de você salvar um arquivo, tá? Tá certo? Isso aí é padrão. Eu vou estar passando uma tabela, vou estar vou estar mostrando, né, na prática, assim, depois vou estar passando uma tabela. Ou seja, isso varia, tá? De cada memória de gigas varia qual tamanho de dump eu tenho que fazer, não é padrão, tá? Essa questão. Você pega uma memória 16 aí, você não vai fazer o mesmo de um 4, ou então mais igual um de 32 GB, não é. Ou seja, cada tamanho de memória tem seu tamanho específico, tá certo? Então, ou seja, isso aí também vou estar passando, tá certo? Um suporte de faixa de capacidade de 16 a 256 GB, né, especificamente, adequado para uma ampla variedade de aplicações automotivas com sistema de entendimento e informação de ADAS, né, que normalmente requer armazenamento de alta capacidade, bem como outros aplicativos, como comunicações sem fio, que pode precisar apenas de capacidade menor, tá? Acontece. A NMC em si, né, reprogramação em si, vamos falar reprogramação, ela não fica só em questão de dispositivo móvel, tá? Ela vai mais além que isso. Você pode utilizar ela para outros requerimentos, igual reparar alguns televisão. Você consegue reparar a televisão com
utilizando a ferramenta, tá? Maquininha de cartão, também que você consegue estar fazendo esse reparo em si, tá certo? Essa questão. Então, tudo isso aí vai em si na área de reparo da MMC, tá? Mas o que acontece? Existe o dump e existe a fresh. Então, o Zé vai estar explicando nas aulas mais para frente essa questão. Tem uma aula só sobre essa questão em si. A ferramenta tem o suporte em si para reparar outros tipos de dispositivos sem ser isso, sem ser telefonia móvel, tá? Mas tem um pequeno requisito. A gente tem que ter o arquivo primário de reparo, tá? Ou seja, tem que ter essa questão. Ou seja, o que é arquivo primário? É um arquivo de software, né, de origem primária do dispositivo. Então, eu só pegar uma televisão lá e remover o chip dela para fazer a leitura da memória, eu tenho que entender que eu tenho que ter a firmware dela para me reparar, tá certo? Senão não reparo, tá? Em si, corrigir um erro é uma coisa, reparar é outra, tá? Essa questão. Porque existe o reparo de erro de bloco, só que existe especificamente o reparo total. Ou seja, isso aí vai estar falando mais para frente sobre essa questão também. Existe o dump, existe o dump full, existe a firmware full. Ou seja, você vai fazer os processos de reprogramação, ou seja, existem 3 maneiras de se corrigir uma memória, tá certo? E sobre essa questão também. Ela está falando tudo sobre isso em si, tá certo? Aqui é um aplicativo para quem quiser testar, mas acho que nem eu até tinha que tirar esse PowerPoint daqui, só para verificar a taxa de leitura e gravação, tá certo? Alguém tem alguma dúvida em si? Quer perguntar? Questão da user data, como você disse anteriormente, Sim? se eu colocar para o mesmo telefone, eu consigo extrair os dados, passar os dados para outra placa? Isso, se você substituir a useária do outro dispositivo, você vai conseguir, o telefone vai funcionar, vai ligar. Assim que ele ligar, iniciar, ele vai estar travado na senha padrão. Você não removeu a criptografia, só que ele vai estar ligando, né? Vamos supor, você pega o telefone que a placa quebrou, né? A placa está tudo detonada, não tem como você fazer reparo. Até que hoje em dia os caras ainda fazem reparo, dependendo de onde quebrou, né? Mas vamos supor que não tem como. Ou seja, ela molhou, deu curto total no processador, né? Em si, não tem queimou totalmente a questão, só que a memória geralmente ela não queima, tá? Muito raro ela queimar. Ou seja, você vai remover, você vai fazer a leitura, vai pegar essa user data, tá? E vai transferir a user data para o dispositivo da mesma fabricante, da mesmo modelo específico. Aí o telefone, o que ele vai fazer? Ele vai estar ligando, ele vai ligar os dados do cliente anterior, os dados em si, e nesses dados vai estar a senha padrão, mas ele vai conseguir fazer essa questão. Compreendo. Toda a extração. É como você diz, é meio complicado, né? Porque haja dispositivo em si, né? Nessa questão. Mas, professor, mas essa extração de dados utilizando o MORC não consegue, não? A box em si não faz. É a box. Não é o procedimento que você está fazendo, entendeu? O procedimento de Entendo. ESP e reprogramação chip-off, né? Que você vai tirar, eles são a mesma coisa. A única diferença é que um você vai soldar o fio lá, a linha de conexão, um adaptador, né? Sem precisar remover. E o outro você vai estar removendo o chip da placa, fazendo a leitura direta. Então, ou seja, o procedimento ele vai ser o mesmo. Tanto faz utilizando todos os 2 métodos. Quem tem que ter a função é a ferramenta, igual eu expliquei. A ferramenta que tem que ter o software tem que estar disponível para fazer o processo, e elas não têm. Elas não conseguem. Na verdade, elas não quis investir nisso, tá? Há um dinheiro muito alto, às vezes por um recurso que eles não sei, isso varia muito. É complicado para ser realista, entendeu? Essa questão. Aí ela não vai fazer, né, nessa questão. Atualmente nenhuma, tá? Eu falo sempre atualmente porque pode que atualize. Eu tô sempre
pesquisando. Muita gente que procura sobre essa questão de extração em si, fazer extração de... É porque antigamente fazia mesmo. Você vai ver vídeo aí do Android 6, 4 ou 5, principalmente 5, 5.1, fazendo várias extração de dados. Isso aí você vai ver vários. Fazia assim, a Medusa fazia, a Easy fazia, entendeu? Aí fazia extração de mensagem, de telefone, de foto, ideia fazia tudo. Só que atualmente agora não faz. No Android 7, se você pegar, você já não vai conseguir fazer. Tá certo? Entendo, compreendo. Alguém tem mais alguma dúvida em si? Não, professor. Então vamos. Vou começar o outro PowerPoint, só para a gente dar início um pouquinho sobre essa questão. Deixa eu ver isso aqui. Isso aqui, vou falar mais um pouco sobre essa questão. Memória flash, também conhecido como memória flash, né? Armazenamento flash, né? Em si. Esse é um tipo de memória não volátil, tá? Que apaga dados em unidade chamado bloco e reescreve os dados do nível bit, tá? Então, ou seja, ela trabalha, igual eu falei, com bloco e byte. O que é isso, Exato? Então, ou seja, ela vai trabalhar especificamente, ela vai ter um bloco. Igual um HD tem bloco. A memória ela é o mesmo procedimento. Ou seja, o que faz a memória dar defeito é o bloco nulo. O que é o bloco nulo? É quando aquele bloco ele enche, só que ele encher, ele não consegue mais gravar e nem ler, tá? Ou seja, você pega um dispositivo e passa uma flash nele, passou a flash todinha, o dispositivo ele não inicia, ele passou, mas não inicia. Por quê? Porque a memória provavelmente deu um erro de bloco, e quando esse bloco enche, ela pode passar a flash e total e não iniciar. Esse é o erro de bloco, tá? Ou pode dar erro, isso varia muito, pode ficar dando erro de passa o software, alguns dá erro de boot, né? Igual os Motorola em si, essa questão, tá? Provavelmente dá esse erro em si, tá certo? Isso depende muito, tá? Estressar a memória também dá isso, ou seja, o que é estressar a memória? Ficar fazendo muita flash dispositiva, aí vai chegar uma hora que não vai fazer mais nem a flash, automaticamente vai dar erro, tá certo? Isso daí também, isso acontece, tá certo? Isso é bloco, isso é um bloco que tem na memória, a gente vai estar falando sobre isso. Essa aula aqui, a prática em si, né? A teoria em si, aí, quando a gente passar para a prática, vocês têm uma noção, tá certo? A gente vai trabalhar, vai ter o bloco, tá certo? E vai ter o byte. O que é o byte? Transferência do nível byte. Isso aqui, ó, isso que nós utiliza, tá certo? A box ela lê esse processo via byte, tá certo? A memória flash é amplamente usada para armazenamento e transferência de dados em dispositivos de consumo, sistemas empresariais e aplicativos industriais, tá certo? A memória flash retém os dados por um longo período de tempo, independente de um dispositivo equipado com flash está ligado ou desligado, tá certo? Vamos continuar aqui. Isso se assemelha à memória somente leitura ROM, tá? Tipos de memória flash, tá? NAND flash memória, então tipos de memória. A memória flash é um tipo de tecnologia de armazenamento não volátil que não requer energia para reter dados, tá certo? A flash salva dados com bloco e depende do circuito elétrico para armazenar dados, enquanto a alimentação é desconectada da memória flash NAND, tá certo? Ela precisa de estabilidade. Ela vai falar sobre o VCC e VCC-Key. Nessa questão, ela está falando sobre as conexões também. O flash NAND pode suportar apenas um pequeno número de ciclos de gravação por bloco. Ele oferece acesso de leitura rápida, mas não é tão rápido quanto a memória somente leitura estática, a ROM.
ou a memória de acesso aleatório RAM, tá certo? Aqui nós vamos falar tipos de célula, tá? SLC e MLC. Isso aqui são as células, tá? De armazenamento bits, tá? Isso aqui a gente vai ver na prática, na qualquer box, ela faz essa leitura. Isso aqui que vê a vida útil da memória em parte de hardware, tá? Como assim? Quando a gente fazer a leitura na box, ela vai fazer a leitura do erro do bloco, ela vai nos avisar especificamente o erro físico, tá? Como assim? A box ela vai fazer uma leitura, ela não vai só identificar o erro de sistema. Quando dá erro de bloco, ela dá erro físico, tá? O erro bloco ele se torna físico, tá? Ou seja, tem alguns casos que não tem como corrigir, tá certo? Isso é igual você pegar um HD e mandar ler lá e verificar se tem erro bloco nele. É a mesma questão, tá certo? Você consegue reparar? Consegue nessa questão. Aí você consegue tanto reparar, os que não reparam você tem que fazer substituição, tá certo? Aí você vai ter que pegar e substituir essa memória, né? Pegar e substituir a memória. Aí entra a questão, eu posso substituir qualquer memória, dependente de qualquer telefone, de tamanho? Não, você não pode fazer isso, tá certo? O que quer dizer que você não pode fazer isso? Eu só posso substituir uma memória de uma placa que eu tenho sucata se o processador for o mesmo, tá? Independente do tamanho dela, não tem importância. Se eu remover lá 16 e pegar um de 32 GB, não tem nenhum problema. Só entra uma questão: o processador tem que ser o mesmo, tá? Então, ou seja, se ele é Qualcomm 8000, alguma coisa assim, ou então 810, vamos por 810. Se é um Qualcomm 720, eu tenho que arrancar de outra placa Qualcomm 720, tá? Que isso fique bem claro nessa questão. Tanto para fazer substituição de memória, tanto para subir o armazenamento da memória, tá certo? Eu necessito remover de um telefone idêntico, tá certo? Idêntico específico assim, processador, tá? Isso dependente, mas eu tô pegando lá de um Samsung. Eu posso pegar lá de um Samsung, o processador for idêntico? Pode, não tem importância. Tem que ser o mesmo processador, tá certo? Porque o que acontece? Quando eu vou substituir uma memória em si, quando eu vou trocar essa memória, você tem que entender que a codificação não vai modificar a inicialização. O que eu quero dizer com isso? Como eu configurar aquela placa para aquele tipo de processador e memória RAM, quando eu iniciar o boot, quando eu iniciar, o CLK vai puxar o processador. A memória ela vai identificar onde está o processador. Aí o que acontece se eu peguei essa memória e de um outro processador, então eu coloquei nessa aqui, automaticamente quando ele buscar o processador, ele não vai achar. Ele não vai achar o código do processador com aquele. Não vai bater. Porque a outra placa que eu tirei, o processador é muito mais forte do que a que eu estou usando. Ou seja, o código em si, o código vai tentar analisar e não vai funcionar. Tá certo? Então, ou seja, isso é muito importante também. Às vezes a pessoa faz substituição assim, o telefone não liga, continua o mesmo. Às vezes não foi porque não fez, acho que fez alguma coisa de errado. Não é por causa disso, é porque não teve as informações básicas, tá? Igual eu falei, o básico em si é importante, tá certo? Até aqui deu para entender sobre essa questão? Sim, deu sim. Eu tenho uma dúvida. Sim, pode perguntar? Então, seguindo essa lógica, então daria, por exemplo, para fazer um upgrade de armazenamento, então. Você pode fazer sim, sem nenhum Então, problema. se eu achar tipo por exemplo, que é 16, daria para aumentar para 32. Podia. Ou então, existe as memórias, fala de memória virgem. Você só acha na China, na Express você vai achar muito. O que eu Ah, quero dizer que ela é virgem? Ela nunca foi instalada nenhuma placa, tá? Você tem que ser nenhuma placa. Ela não veio de nenhuma fabricante, tá? Ou seja, você adquiriu ela e ela não veio de nenhuma fabricante. Ou seja, não veio da fábrica da Samsung, nem da LG, ela veio neutra, tá certo? Aí você aham. pode utilizar sempre.
sem problema. Uhum. Porque ela não veio gravado o número de série do processador. Não tem como apagar quando ela já vem de fábrica. Ah, sim. Eu pergunto porque tem muitos aparelhos tipo J2 Prime que às vezes vem com 8 GB só e tem a versão com 16 também, né? Então daria para fazer esse aumento. Podia subir até mais. Se for pegar o mesmo processador, você pode pôr 32 GB. Hum, Já vi motor G2 com 64 GB. interessante. Entendeu? Aí eu não sei se ele tirou de uma sucata, provavelmente não foi de sucata, foi igual eu falei. Porque não vai ter memória de 64 GB com processador igual do Moto G2. Sim, Ou seja, o que ele fez? Só você pergunta, né? Talvez ele achou na China, não sei. Isso varia muito. Mas provavelmente não tem. O que ele fez? Ele pegou de um aparelho virgem. É uma memória virgem, né? Que foi adquirida de alguma empresa. Tem que perguntar, tá? Quando for adquirir essas memórias, você tem que perguntar. Se não for utilizado nenhuma fabricante. Porque se você pegar, não vai funcionar. Tá entendi. certo? Essa questão. Isso é bem importante sobre isso. Ô, professor, Sim? Sim, pode perguntar. não, eu tava desligando aqui o som para não dar eco. Tá, a dúvida é o seguinte, então Sim. se eu pegar, mesmo se a BGA for a mesma, exemplo, a do J5 com a do A20S, que a BGA é 221, eu não consigo usar a memória de um no outro, pois se a gravação do processador é gravada na memória, eu não consigo apagar isso, né? Isso. Não, você não consegue utilizar. Isso é independente se elas é igual. Isso não importa, né? Igual você falou. As BGA não tem. Lógico, tem que ter essa questão também. Elas têm que ser. As esferas têm que ser as mesmas, né? Para encaixar na placa, né? Isso é padrão. Mas isso não depende, né? Seria bem mais fácil se fosse desse jeito, né? Que eu podia sacar de qualquer placa, né, e utilizar, mas não. Tem essa questão de configuração de registro do processador da RAM. Aí quando ele vai puxar o processador, aí não acha o processador. E não tem como apagar. Isso é padrão. Essa é uma pré-configuração que já tem na própria MC, né? Tem que seguir esse padrão. Igual memória UFS, que ainda é pior. Que memória UFS tem duas configurações. Tem a configuração LUM e a configuração padrão de MMC ainda. Aí você tem que seguir o padrão certo, senão você não consegue reprogramar. A MMC segue esse padrão. O que acontece? Ela já vem pré-configurado o registro dela, o registro de série, o registro para processador e o registro da memória, da RAM também. Ou seja, ela não consegue fazer essa alteração. Como assim? A RAM consegue substituir? Consegue. Existem as memórias MCP, né? São da MMC, só que elas vêm o padrão a RAM junto. Geralmente as maioria vêm MTK, tá? Aí quando elas vêm com a RAM junto, se você substituir as MCP, você consegue estar subindo junto a RAM, tá? Porque isso eu vou explicar na aula daqui nas aulas mais para frente sobre essa questão. Que existe padrão de memória, né? Existe a memória com a RAM junto, tá? Só que geralmente é um pouco difícil aí encontrar, mas acha alguns dispositivos. Os chineses é os que mais acham. Nossa, aqui é mais bem difícil. Geralmente a RAM é separado do CI, tá? Porque quando você estuda, tem gente que até estuda placa e não sabe onde fica o CI da RAM, mas existe o CI da memória RAM e existe a RAM embutido na memória, entendeu? Isso é separado. Então tem essas duas questões, tá certo? Então, ou seja, eu vou estar explicando, passando umas informações sobre essa questão. A configuração de reprogramação muda por causa do RMBB. Você tem que fazer backup quando a memória é MCP, né? Aí tem esse backup só dele também vai falar depois e fazer na prática em si, tá certo?
Alguém tem mais alguma dúvida em si? Professor, pelo que eu entendi, então, essa memória é como se fosse um CPF, né? Conversa com o processador. Aí, cada memória que você for pegar, se não for comprar fora, ou você compra a Virgin, ou você compra de acordo com o processador, Samsung ou Motorola, etc. Correto? Isso mesmo. Elas têm essa questão de especificamente configuração. E aí, nós vamos falar sobre a questão de mais para frente, sobre isso e sobre a questão de dados, de arquivos de dados do sistema. Né? Então, falar sobre essa questão. Mas o que você falou é isso aí. Ela já vem três registros que vem nela é padrão. Então, ou seja, não tem como a gente alterar. Se a gente alterar, não vai ligar o dispositivo, porque ela é específica para aquela placa. Então, ou seja, aquela placa tem aquele registro em si. Pode ser isso que aconteceu comigo, então. Eu fiz um K10 2017, Sim? eu substituí a memória, só que eu peguei de outro aparelho totalmente diferente. É a mesma BGA 221, só que o aparelho continuou não ligando, então pode ter sido isso. Sim, vai ser isso. O registro não vai ser. Não acha o processador. Às vezes você aperta na fonte, assim, talvez depois tentar iniciar, mas aí não inicia. Por causa O computador e tudo, só não ligo. né, nessa questão, por causa disso, porque a memória é ligada com a RAM e o processador. Aí assim, o boot, né? O boot 1 vai iniciar, vai começar a iniciar, só que ele vai mandar para o CLK para puxar para o processador iniciar os dados, né? Que o processador é a RAM, aqui executa configurações de inicialização. Que eu quero dizer com isso? Que é tipo assim, um computador. O computador tem um processador e tem um HD, tem a memória RAM. Só que se eu arrancar o processador ali, não liga. Eu posso ter o HD disponível que não liga. Então é a mesma conexão. Então funciona a mesma coisa do dispositivo. Funciona da mesma questão. Ou seja, eu não consigo estar ligando. Ou seja, quando a memória tentar achar o processador, não vai achar. Aí, ou seja, vai ficar elas por elas, né? Sem o processador também não funciona. Não consegue iniciar porque a MMC é só o HD. Ele não faz processo nenhum. O que vai me dar fazer processamento é o processador e a RAM. Ele só vai armazenar os dados do software, né, as codificações do software, tanto do usuário como da placa. Entendeu? Entendo. Hein, professor? Aproveitando a pergunta, não sei se você vai passar mais para frente, temperatura mata a memória, dependendo da temperatura? Você fala para remover? Isso, fazer a remoção. Então, essa questão é assim, isso varia de qual máquina de solda você vai de solda você vai utilizar, tá? Porque tem umas que você vai utilizar 380, mais ou menos 340, né? Isso depende, vazão do ar, isso depende de qual você vai utilizar, né? 80, 90 se for kick, né? Depende disso. A minha aqui não é aqui que é uma mais mais digitalzinha, básica, né, em si, um pouco melhor que as básicas de Ashton. E eu utilizo aqui 400, vazão de ar 3,5 aqui, né? Isso varia de cada ambiente, isso depende muito, tá? Da temperatura do ambiente onde você está. É pegar uma sucata e arrancar. O que acontece? Para remover uma memória MMC, você tem que entender a seguinte questão. Do lado vai estar o processador, tá? E o processador é muito mais fácil queimar do que a memória, tá certo? Isso é questão. E outra, você pode remover, se você demorar muito, você remove a memória, só que dá solda fria no processador. Aí você vai ter que levantar ele para fazer rebarba. Então, ou seja, existe tática que você vai ver básicas de microsoldagem que vão utilizar temperatura mais alta para remover por mais rápido, para menos tempo você ficar na placa, com calor em cima da placa. Isso depende muito, tá?
Antigamente, dispositivo, as placas mais antigas tem muita resina. Esses mais novos não tem muita resina não, entendeu? Tem resina? Tem, mas não é pra você já enfiar a espátula e puxar para cima não. Tá? Tem resina, senão você estraga os pads da memória. Se estragar os pads da memória, não lê. Fica difícil de ler. Tem essa questão também, tá? Então, ou seja, você vai ter que usar uma tática uma específica sua, tá? Eu não sou especialista em falar assim, você vai usar a minha técnica é melhor, não. Isso aí você vai ter que usar conforme a sua ferramenta. Você vai ter que pegar umas 10 sucatas aí, ó, ou até mais, dependendo. E se você quer só remover as memórias, você vai ter que treinar nelas, tá certo? Insiste. Aí você vai começar a entender como sua ferramenta funciona para remoção, tá certo? Essa questão em si queimar memória muito difícil, tá? Processador queima fácil. O processador queima até se você soldar a pinagem errado, tá? Se você soldou a pinagem errada, colocou carga errada e soldou errado, você queima o processador. Porque o que acontece? A pinagem funciona da seguinte maneira, para vocês entenderem. Eu vou soldar no CLK, só que o CLK não vai mandar só a linha ali, aquela linha lá específica, não vai mandar só para a memória, vai mandar para o processador. Porque a memória está soldada na placa. Eu estou mandando carga, eu estou mandando transferência de dados, tudo via pinagem. Então o que acontece? Eu estou soldando na linha da placa e ali ela vai pegar tudo. Ou seja, se eu soldar errado, eu queimo o processador. Eu não queimo a memória, eu queimo o processador. Tá certo? Essa questão. Ou seja, tudo tem seu risco, tá? Em geral, tá certo? Então, às vezes você vai. O que eu utilizo em questão que eu passo para quem vai utilizar conexão de pinagem? Antes de você terminar todo o procedimento, você conecta um cabo USB, não é na fonte, em si você vai conectar o cabo no computador. E aí, quando você soldar as pinagens, você vai verificar a conexão do gerenciador. Se você soldou tudo certinho, o processador vai reconhecer. O processador tipo se é Qualcomm, vai ficar lá Qualcomm. Se é MTK, MTK. Processador Spectrum, Spectrum, entendeu? Ele vai ficar estável, ele não vai ficar desconectando e conectando. Se ele ficar desconectando e conectando, você vai ter que só tirar todos os fios e começar a soldar tudo de novo. Para entender onde está errando. Tá certo? Nunca utiliza onde está desconectando e conectando e vai conectar utilizando a ferramenta lá, tentar fazer leitura, porque a box ela vai iniciar o processo vai iniciar, ela vai ter que mandar uma carga de negativo e positivo para o aparelho, entendeu? Para aquela placa iniciar. E se você soldou errado, o drive ele vai reconhecer que está desconectando, conectando, é porque tem alguma conexão errada, algum curto soldado errado. Então ele já vai identificar ali, ó. Você consegue corrigir antes de queimar o processador, tá? Queimar o processador é um pouco mais complicado em si. Você ficar arrancando de outra placa igual, colocar, é difícil dar certo, tá? Tem possibilidade? Tem, mas é bem complicado, tá certo? Tem essa questão. Então tem essa questão em si, tá? Então, tipo assim, tudo tem seu risco de fazer algum serviço em si. Lógico que tudo tem, mas se você der uma dedicação e começar ao estudo, treino, fica mais fácil. Isso, lógico que você vai conseguir estar fazendo 100%, sem nenhum problema, tá certo? Certinho, professor. Certo. Então, a gente vai. Alguém tem mais alguma dúvida em si? Não. A gente vai estar ensinando essa aula em alguma hora. Aí amanhã a gente continua esse PowerPoint, tá? Em si. Vai ter só mais dois PowerPoint no momento. Depois a gente vai passar para. Se não terminar amanhã, vai terminar até quarta-feira para nós iniciar o processo na box mesmo, tá certo? A gente começar já a utilizar a ferramenta, tá? Certinho? Certinho, professor. Obrigado. Eu agradeço a participação de todo mundo. Aí vocês fazem o cadastro nos dois sites, tá? E me passa para me estar liberando. Assim que eu não edito a aula, tá? Eu só coloco a minha vinheta no final e no começo.
mas eu não corto nada, vai ficar tudo gravado do jeito que você está vendo aqui. Aí eu coloco lá para você ver a hora que vocês quiserem, tá certo? Certinho. Tá certo, então. Boa noite a todos aí. Até Boa amanhã. noite. Boa noite, amém. Boa noite, professor.